verdade é essa. 6 jogos sem perder, estádio só com cruzeirenses. É favoritismo no clássico, é, Lulu? Favoritismo mesmo? Nossa, você tá demorando demais pra responder. Tem que pensar. Você fica posando de destemido, você fica falar que é favorito. É que eu tenho um problema sério com 50%. Tudo pra mim é 50%, Everton. Sério? Tudo é 50%. Nossa, então 50% de chance. Só que vamos lá, vamos agora colocar a bola no chão realmente. O Cruzeiro, eu acho que vive um momento melhor do que o Atlético. Tem a questão da torcida, tem a questão de ter um padrão de jogo mais definido. O time titular do Cruzeiro hoje tem um padrão de jogo mais definido, sofre com menos desfalques neste momento o Cruzeiro. E isso tende a levar o Cruzeiro para um favoritismo. Só que a gente vivenciou nesses últimos anos, ao longo da história, né, clássicos, quando o Cruzeiro esteve na Série B, por exemplo, o Atlético ganhou a maioria dos clássicos, o Cruzeiro chegou a ganhar 2 ou 3 clássicos nesse período, que as coisas meio que se igualam ali, até de maneira inexplicável. Ou explicável, porque um time fica ali muito focado, o outro, às vezes, não está tão focado e qualquer detalhe num clássico faz a diferença. No Campeonato Mineiro, a questão da expulsão do Gabigol mudou completamente a circunstância do jogo. Eu achava o Cruzeiro, naquele momento, favorito em relação à partida, que o Atlético venceu por 2-0, mas uma expulsão no primeiro tempo muda o panorama de um jogo. Então, várias coisas podem acontecer. Então, é difícil a gente falar, o Cruzeiro é favorito. O Atlético deu uma recuperada nos últimos jogos. E o Cuca, Everton, é muito esperto para esse tipo de jogo. O Cuca vai fechar o meio-campo do Atlético. A expectativa é do Atlético dar a bola para o Cruzeiro e o Galo ali tentar apostar nos contra-ataques. Eu acho que vai povoar o meio-campo. Se bobear, aparece o Igor Gomes ali no Atlético para povoar esse meio-campo. Valu foi o pai dessa primeira ideia aqui, não foi? Valu? Foi. Foi, Valuzeiro? Foi. De encher mais o meio-campo, principalmente no clássico. É que assim, tudo que eu pelo menos vou falar aqui, fica até o momento que o árbitro no domingo apitar o início da partida. O Cruzeiro é a única equipe mandante até aqui que tem 100% de aproveitamento, venceu o Mirassol, o Vasco, o Flamengo e o Bahia. O Cruzeiro tem se apresentado coletivamente melhor do que o Atlético, em jogos menos complicados. Para relativizar, a gente pode colocar o Sport ali talvez do mesmo nível que o Caracas, né? O Cruzeiro venceu com mais facilidade, eu acho, até o Sport. O Cruzeiro teve o Flamengo recentemente. O Atlético, a gente tem que lembrar, vive um bom momento também no Campeonato Brasileiro, são 4 jogos de invencibilidade. As 2 maiores sequências de vitórias hoje no Campeonato Brasileiro são de Cruzeiro e Atlético, respectivamente. O Cruzeiro vem de 3 vitórias consecutivas, o Atlético vem de 2 vitórias consecutivas. Por questões coletivas do Cruzeiro neste momento, eu coloco um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro, 51-49, mas repito, tudo isso que eu coloquei, a partir do momento que a bola começar a rolar no domingo, fica de lado. O Cruzeiro vai ter que se provar para conseguir manter-se com 100% de aproveitamento e o Atlético tem a oportunidade de aumentar a sua série vencendo dentro do campeonato. Ambos têm essa possibilidade, mas isso tudo fica de lado a partir do momento que a bola rolar. E já vimos, né, ao longo da história, diversas vezes para um lado e para o outro. Cruzeiro, para mim, vence um dos jogos mais impossíveis de serem vencidos para cima do Atlético em 2021. Né? É tão discrepante. Então, o clássico guarda reserva muitas emoções, mas acho que, sobretudo, vai ser um jogo de futebol. Sabemos que o clássico tem a questão da disputa, mas eu tô com uma expectativa da gente ver muito futebol no domingo. Estou sentindo o Breno Galante um tanto quanto preocupado, porque o Breno sabe que depois do rebaixamento em 2019 é o mais forte, mais organizado Cruzeiro que o Atlético vai enfrentar. E eu sinto que você está meio preocupado. Eu estou preocupado com o excesso de favoritismo que o Cruzeiro pode ter e ele não se tropeçar nisso. Porque a gente tem que entender o seguinte, favoritismo... Lá não tem ninguém com oba-oba, não. Não, é porque eu tenho amigos, não é o caso do Valu, tá, Valu? Não estou falando aqui de ninguém daqui. Eu tenho amigos que são cruzeirenses que já estão falando que o Cruzeiro já ganhou 3-0, e eu acho que a gente tem que haver... Mas isso é normal, né? Absolutamente. Não, mas ele está falando amigos da imprensa. Amigos da imprensa. Tá, entendi. Tem que haver um determinado respeito, sabe por quê? Porque favoritismo o Cruzeiro tem, pelo momento. O Cruzeiro tem um jogador, para mim, que está voando, que é o Caio Jorge. Você não tem hoje o Atlético, um jogador que está no momento como o Caio Jorge está no Cruzeiro. Ok. A torcida toda do Cruzeiro, ok. Mas na hora que você olha o elenco do Atlético, você tem jogadores que podem, nesse jogo,
fazerem uma diferença. O Hulk, na hora que ele quiser, se ele quiser jogar, ele pode fazer Quantas a diferença. vezes, né? O Scarpa é um jogador que pode fazer diferença. Infelizmente, o Coelho não vai jogar, para mim, o melhor jogador do Atlético no momento. Isso vai ser uma coisa sentida, mas eu acho que vai tudo de acordo com a postura. Qual é a postura que o Atlético vai entrar? O Atlético vai entrar com aquela situação de jogar o jogo com uma decisão, sangue nos olhos, até porque não tem torcedor dele ali, para dar uma satisfação para o seu torcedor, que ainda está meio, né, chateado com algumas coisas que aconteceram, como o Iquique e tudo mais. Então eu acho que é a questão disso, da postura, da entrega. E vamos lembrar uma coisa, o Cuca é um cara que ele pode muito bem mudar esse cenário dentro do Atlético. Aquele cenário de que, olha, tá todo mundo contra a gente, a situação tá toda ruim, ele se apegar a isso para poder mudar algumas coisas. O Atlético teve lá por 2 vezes que foram marcantes no Mineirão ultimamente, na final do Campeonato Mineiro faz uma virada. E essa última do 2-0, né? Então, que o Atlético chegou a não estar bem, como você falou, o momento era do Cruzeiro ali no jogo, né? E ele acabou, saiu com a vitória. Então, eu acredito que o Atlético, dependendo de tudo isso, cara, clássico... O Cruzeiro é favorito, mas eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer. Eu quero ouvir o Eltinho daqui a pouco. Você aceitaria um convite meu para hoje? Compromisso, Emerson Pansieri tem todos os detalhes. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Emerson. Um abraço para você, Thiago. Seu nome, seu bairro, também Nação Celeste, ligado aqui na Itatiaia. Grande Panzi, também Alê. E vamos falar do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas, hein? Com Sócio 5 Estrelas, você com certeza vai dar um show. Com planos a partir de R$ 9,90, você acessa sócio5estrelas.com.br e vai acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo de onde você estiver, tá combinado? Olha só, o Cruzeiro hoje treinou na Toca da Raposa, já nessa preparação para o clássico de domingo contra o Atlético. Foi uma atividade, então, que começou às 10 horas da manhã, já finalizada, os atletas sendo liberados e amanhã tem o treino final. Ô, Thiago, a informação é que o Japa fez um trabalho, vamos colocar assim, de forma dividida, né? Um trabalho parcial, um trabalho em campo, um trabalho interno, por isso coloquei como dúvida, né? A participação do jogador para esse duelo contra o Atlético, até como opção no banco de reservas. Ele ficou de fora do jogo passado, né, contra o Palestino. Tinha uma expectativa muito grande do Japa até participar desse confronto, estar no banco ou começar a partida, enfim, porque vinha treinando forte, vinha treinando bem, após se recuperar de uma pequena lesão que ele teve. Agora vamos ver como é que vai ser para a sequência de amanhã e até o jogo de domingo, se vai ser uma opção para o técnico, o Leonardo Jardim, que gosta muito dos jovens, né? E o Japa é um jogador que já foi acionado em outras oportunidades e mostrou o serviço. Sobre o time, sinceramente, Thiago, acredito que a resposta do Leonardo Jardim na entrevista do duelo contra o Palestino diz muito. Ele ali justificou, por exemplo, o fato de utilizar o Romero, o fato de utilizar o Vidalba. São jogadores que ele não queria muito tempo longe da competição, longe de um jogo, até para manter o ritmo, para manter a pegada para uma partida tão importante dessa de domingo. Então, foi a justificativa dada por ele. No segundo tempo, ele tirou esses atletas. Então, do aspecto físico, não há baixa, né? Do aspecto físico, não há problema. Do aspecto físico, são atletas que podem atuar tranquilamente nesse clássico de domingão, Thiago. Boa, Emerson Pansieri com as informações do Cruzeiro. Eu vou trazer os nossos comentaristas para a roda. Quero ouvir a opinião do Edu, do Ali Oliveira, a sua opinião também, hein? Cola comigo no YouTube, você no YouTube inclusive concorrendo aos ingressos pro jogo desse compromisso importante, vai ser demais, hein? Domingo já é uma ansiedade diferente, a torcida já entra na contagem regressiva. Aliás, Pansieri, você tem informação da venda de ingressos? Tem bilhete? Não tem? Tá esgotado? Como é que tá essa procura, Pansieri? Ainda tem, né? Já deve estar, o Cruzeiro não soltou a última parcial, mas isso aí deve estar beirando já os 60, né? Então, assim, ainda tem ingresso, mas é aquela coisa, você tem que entrar e dar sorte da pessoa não ter feito a compra, né? Ela, de alguma maneira, ter expirado o prazo, alguma coisa nesse sentido, e aí você conseguir realizar a compra. Mas a procura tá gigante. Já sabemos, Thiago, de várias caravanas que estão vindo também do interior do estado para acompanhar o Cruzeiro. É um dia, inclusive, que a segurança está sendo montada pensando nesse jogo, às 8h30 da noite, é um horário diferente, né? Clássico geralmente é 16 horas, 18h30, 17 horas. Então está sendo montado todo um esquema especial também
para o torcedor do Cruzeiro visando esse duelo. Agora tem uma matéria interessante no nosso itatiaesporte.com.br que eu até chamo para nossa audiência. Do Lucas Barbosa, a matéria é: o que mudou no Cruzeiro desde o clássico contra o Atlético no Mineiro? Veja, é uma matéria bem interessante também para nossa audiência. Tiagão. Ô Pansieri, em relação ao último clássico, que aliás eu perguntei justamente isso também aos jogadores do Atlético ontem, é um outro Cruzeiro que vem aí, não só de nomes, não só de estrutura de time, mas de astral, de qualidade técnica, de encaixe, é outro Cruzeiro em relação àquele do Campeonato Mineiro. Mas bora fazer esse paralelo aí, Pansieri. Bora sim, Thiago, olha só, até essa matéria, como eu dizia no nosso intervalo interativo do companheiro Lucas Barbosa, do nosso itatiaesporte.com.br, dizendo que o Cruzeiro passou por uma grande reformulação, é verdade, e que o grande protagonista é o Leonardo Jardim, né, que inclusive acompanhou o último clássico das tribunas. Ele tinha sido contratado ali um pouquinho antes do clássico, mas já viu a partida do Mineirão. E entre as mudanças, né, a escalação do Cruzeiro naquela ocasião era Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaique. Lucas Homero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Dudu, Marquinhos e Gabigol. À época, o comandante do time foi, de forma interina, Wesley Carvalho. O Leonardo Jardim, repito, não tinha começado aquele trabalho na equipe do Cruzeiro. E aí, se a gente for ver, ó, Caio Jorge não era titular, né? O Christian não era titular, o Vidalba não era titular, o Lucas Silva não era titular. Tinha o Matheus Henrique, que ainda não tinha machucado, né? Diga-se de passagem que ele se machucou em um jogo da Copa Sul-Americana. Mas para traçar esse paralelo e também falar um pouquinho do que foi aquele Cruzeiro que evoluiu bastante até esse jogo de domingo. Deixa eu trazer uma informação importante também, Thiago, sobre Marquinhos. Eu explicava na nossa jornada esportiva, após o duelo da quarta-feira, mas é porque eu ainda buscando mais detalhes sobre essa história. É um jogador que há sim uma confiança do técnico Leonardo Jardim em relação a ele, mas também há uma importância dessa conversa do Leonardo Jardim com o Arsenal, a fim de convencer, né, o time londrino a deixar o jogador atuar sem esse gatilho da cláusula contratual. O que acontece? O contrato dele é de empréstimo até o fim do ano. Mas ele é desmembrado em 2 momentos, primeiro semestre e segundo semestre. Está caminhando no primeiro semestre para que o Cruzeiro tenha que fazer um pagamento, um aporte financeiro ao Arsenal. E ainda, para o treinador, ele está avaliando o atleta, né? Então, a diretoria do Cruzeiro, junto com o Leonardo, eles querem fazer o seguinte: eles querem ver se o Arsenal deixa colocar mais alguns jogos ainda de experimentação, de análise do atleta, né, para ver se vai realmente exercer esse direito e essa compra do jogador. Mas lembrando que para o segundo semestre, por exemplo, nesse contrato que foi feito, já zera, né? Já zera. Só que é um atleta que por isso não está sendo utilizado nos últimos jogos. Uma explicação que veio do próprio Cruzeiro, que é um atleta que não está preterido no elenco, nada disso. É uma questão contratual devido a uma parte financeira. Tiagão? Deixa eu retomar o assunto anterior com os comentaristas da Itatiaia, porque o futebol é muito dinâmico, né? É uma diferença, do Panzi, abissal do time, do conjunto, da qualidade de jogo daquele Cruzeiro do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro que estará em campo no domingo, Edu. A começar pelo treinador, né? Que era o Wesley Carvalho, hoje é o Leonardo Jardim, já com carta branca há algum tempo de mexer. E é o que eu falo aqui, Thiago, se o Leonardo Jardim não teve a condição de participar da montagem do elenco, ele precisa ter o direito de escolher o time dentro desse elenco que ele vai utilizar. E é isso que a diretoria fez, deu total liberdade ao português para montar o seu time, de acordo com a característica que ele entende ser a melhor para o Cruzeiro nesse momento, fez as escolhas pelos nomes, pelos atletas, demorou um pouquinho a acontecer um encaixe. A gente tem que lembrar que ele ficou 40 e poucos dias treinando, trabalhando, mas o encaixe ele acontece com jogos, não só com os treinamentos, e aos poucos, à medida que o Cruzeiro foi jogando, independentemente dos resultados, o encaixe daquele período de treino passou a aparecer, começou a aparecer. É aquilo que a gente sempre fala, do futebol brasileiro, dar tempo ao tempo. E o Cruzeiro fez e agora colhe os frutos. O Cruzeiro é diferente, com peças diferentes, característica diferente, um modelo de jogo diferente e que encaixou. E que está dando certo e que
esse clássico pode ser a chancela de tudo isso, porque a gente sabe do tamanho desse jogo, do tamanho que é um Cruzeiro e Atlético. O Ale, 12:39, o Leonardo Jardim foi, assim, um achado, uma salvação na vida do Cruzeiro, dentro e fora de campo, né? Porque a gente sabe também das transformações. Ele assumiu ali o papel não de treinador, mas de diretor técnico. Tira jogador, coloca jogador, contrata jogador, o Wanderson, né? Foi a primeira e única contratação dele até aqui, até pelo pouco tempo da janela anterior. A gente vai ver mais desse papel de diretor técnico dele no meio do ano. Mas como transformou o Cruzeiro, expressão antiga, né? Da água pro vinho, o Leonardo Jardim. Aliás, se aproximou muito do Pedrinho, ganhou a confiança do Pedrinho. Total, né? Falou algumas coisas a respeito do clube, que o Pedrinho não tinha tanta ciência, né? Até pelo fato do Pedrinho ser um monstro naquilo que ele faz, mas como dirigente de futebol, ele tá apenas começando, né? E a verdade é que ele, num primeiro momento, ele até atende ao dono do clube. No sentido de, vamos ver se dá para fazer o teu jogo, dá para ter um encaixe com esses jogadores aqui que eu contratei. A resposta do Léo Jardim teria sido a seguinte: olha, o presidente, eu acho que vai dar errado, mas eu vou tentar. Em consideração a você, eu vou tentar. E aí tentou, a coisa não estava rolando, tanto que o Pan estava falando, né, do último encontro, aquele do 2-0 pro Atlético contra o Cruzeiro, no Mineirão. Você deve repetir apenas 4 titulares, né? São 4 titulares só que vão jogar no domingo, né? Que jogaram aquele jogo. Mas eu acho que o fundamental é o espírito. É a intensidade, a dinâmica de jogo, sabe? O tesão que você vê nesse time do Cruzeiro. Tanto que alguns jogadores que foram titulares naquele jogo, se entrarem no domingo, eu acho que eles já vão ter um comportamento diferente. O Gabriel Barbosa é um exemplo disso. Ele não é titular do time hoje, mas se ele entrar durante a partida no domingo, eu acho que o comportamento dele vai ser completamente diferente do que foi naquele jogo, inclusive que ele Precisa ser, né? também foi expulso. Mas mesmo o William, vamos supor, o William hoje é reserva. O William já, pra mim, já é um outro William, e provou isso na última partida. Enfim. Matheus Pereira, né, cara? Muito, mas muito. Matheus Pereira, muito. Nesse jogo, inclusive, o Matheus Pereira colaborou muito pouco, ofensivo e defensivamente. Então, é um outro astral, um outro espírito, é uma outra pegada. Mudou muito realmente o Cruzeiro de lá pra cá. Ô, Thiago, é até interessante o nosso Ale falar do Matheus, que o Matheus vive uma fase tão legal na Toca da Raposa, que, obviamente, é um jogador que chama o interesse de outras equipes do futebol brasileiro. É um atleta que chama essa atenção. Mas há também, né, uma intenção do próprio jogador e do próprio clube para que ele permaneça mais tempo no Cruzeiro. É um papo que está começando, mas que pode caminhar em casamento. O Matheus Pereira, que vive ótima fase e está muito feliz. É o que a gente está sabendo na Toca da Raposa. É um jogador que, com o nascimento do Theo aí, o papai Matheus feliz da vida, Thiagão. Não vai sair não. Fica aí, MP10. Tá jogando muito o Matheus Pereira e vai ter outra chance de mostrar sua relevância pro time do Cruzeiro no domingo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!